o que vem antes e depois da existência. A exposição Corpo Herdado, do artista visual René Agostinho, levanta perguntas profundas em sua nova abertura em São Paulo, no Centro Cultural de Santo Amaro. Através de telas, quadros e experiências mistas, Corpo Herdado é sobre ancestralidade e relações entre memória e corpo. Para Agostinho, cada obra exige muita dedicação e tempo, que também incluem um livro digital para acompanhar a experiência. Eu trabalho basicamente com a desconstrução do ser humano, seja do ponto de vista da autoimagem física ou da própria psique. Quando eu comecei lá atrás a trabalhar, o corte que a curadora deu, que foi muito interessante, que eu fazia mais de uma maneira instintiva, eu comecei trabalhando com os arquétipos do ser humano, e à medida que eu fui evoluindo no meu trabalho, eu fui desmontando esse ser humano, seja na pele. Aqui eu trabalho com pele plástica e eu vou desconstruindo o ser humano, ele vai se dissolvendo e chegando ao ponto na série Vanitas, que são só os órgãos e cada órgão representando um sentimento, né? Chama Vanitas, que Vanitas tem a ver com vaidade, tá certo? E eu estou dizendo que o próprio sentimento da gente, seja amor, desejo, ansiedade, é tudo uma vaidade perante o quê? Perante ao próximo passo, que é o final de todo mundo, que é a morte, né? Que é algo que eu trato de uma maneira, que eu procuro tratar de uma maneira leve, mas que é algo com o qual é um tema que hoje virou um tabu na vida das pessoas. Eu acabei de ouvir de uma amiga uma coisa muito interessante, né? Que antigamente a morte estava na sala, né? Porque velavam-se as pessoas na sala. E hoje em dia ela não está mais, ela ficou no hospital. Então, você trazer a coisa da morte como algo que é natural, porque nada mais é do que a continuação da vida, né? E aí vai cada um da sua crença, o que vem depois. Eu não estou chegando nesse ponto, mas o grande lance é desmontar o ser humano e mostrar quão frágil a gente é, o quão insignificante o ser humano é dentro de uma galáxia enorme, dentro desse planeta, né? Nós vivemos nossos pequenos dramas no dia a dia, que não significam nada, no final do dia não significa nada, né? E é essa a ideia do corpo herdado, né? Porque no final das contas o seu próprio corpo é herdado dos seus antepassados, dos seus problemas, se você acredita ou não, veio dos antepassados, você criou, você é o responsável por aquilo que você cria, né? Então, quando você pega e faz essa mistura toda, acabou surgindo o corpo herdado. Um trabalho, ele começa, eu não tenho exatamente o tempo, mas assim, ele começa muito na minha cabeça, né? Eu vou pintando na cabeça. E à medida, é um caminho que você constrói enquanto você anda, sabe? Porque à medida que eu fui lá, pintei na cabeça, fiz 50, 30 rascunhos, pensei na cor, né? Separo as cores, paleta de cor e tal, não sei o quê. Daí eu começo a fazer o trabalho. E à medida que eu vou fazendo o trabalho, ele muda. A coisa começa a ficar, é meio maluquice, mas é como se o trabalho falasse, ó, vai por aqui, vai por ali. Não é bem assim, mas não quero transformar isso numa coisa mágica, porque não tem nada de mágico, não tem dom, é um puta monte de hora trabalhada, desculpa pelo palavrão, um montão de hora trabalhada, né, e muito estudo. Conversando também com Adriana Scartaris, ela explica seu papel como curadora e o fluxo de trabalho com René. Eu costumo dizer que curadoria é como cuidar é cuidar. Então existe um cuidado desde o primeiro momento, com todos os detalhes da narrativa do artista, da proposta do artista. Eu costumo acompanhar a execução das obras, desenvolvimento da série. Isso num primeiro momento, que é o momento de concepção mesmo do trabalho. Num segundo momento, o trabalho se desenvolve. Quando a gente tem a série pronta, aí a curadoria é escolher ou selecionar as obras que dialogam com o recado que o artista quer dar naquele momento e fazer um link com também temas urgentes. Por exemplo, o trabalho aqui do René Agostinho dialoga com temas muito urgentes dentro da política, da saúde mental, das questões de gênero. Então, é um trabalho muito potente e muito significativo, que a gente tem até que ter um carinho maior até para os textos curatoriais. E aí, no segundo momento, tem as questões práticas, que são da própria produção cultural. Entender qual é a sequência das obras, pensar nos textos curatoriais que vão conduzir o público para uma imersão. Eu costumo colocar textos curatoriais que colocam uma camada a mais na obra, não explicam a obra. E a ideia é sempre entregar perguntas.
que o público vá para casa com reflexões sobre o trabalho do artista. Em tempos de velocidade de informação e conteúdo instantâneo, Renê e Adriana reforçam a importância de exposições e mostras artísticas. Existem até relatos e estudos já embaçados e processos científicos já laudados do benefício que a arte faz até para a saúde mental. Então, tecnicamente, você parar diante de uma obra e se permitir mergulhar nela, você pode se identificar com a dor que ela traz, com a alegria que ela traz, com algum outro sentimento que te leve para um outro lugar, enfim. O importante é você sair dessa experiência com uma questão que dialogue com a sua vida, com aquilo que você entende como urgente. E também eu vejo algo muito importante em espaços, principalmente espaços como esse, que são espaços que são muito inclusivos. Aqui vem todo tipo de esse espaço é o equipamento público da cidade de São Paulo, que está entre os polos culturais mais importantes do Hemisfério Sul. Então, a gente tem que realmente entender a importância e a envergadura de um espaço como esse. Aqui vem crianças, pessoas com deficiência, idosos, estudantes, amantes de arte, de todas as formas de expressão artística, pessoas que vêm para a biblioteca para ler. Então, é um espaço plural, um espaço com muitas possibilidades, um espaço onde o artista consegue fazer a sua arte chegar a vários perfis diferentes de público. E isso multiplica a mensagem do artista, no caso de uma mensagem tão potente quanto é a mensagem do Renê necessária, eu acredito que o público vai para casa com alguma coisa que pode tornar a experiência dele nessa vida um pouco melhor. Eu fui executivo a vida inteira, né? Trabalhei no mercado editorial e como editor, como publisher, como executivo durante 30 anos. Então eu venho do mundo corporativo, onde até antes das redes sociais a demanda era muito grande em termos de acuracidade dos números que você fazia, das suas previsões, etc. E eu acabei fazendo um shift de carreira, né? Eu tenho uma empresa e eu não vou deixar minha empresa, mas eu estou virando para ser 100% do meu tempo artista. Hoje eu não digo que eu sou um empresário e artista, eu sou um artista que é empresário, né? E por que eu acho que é importante vir aqui ou ir em qualquer exposição de arte? Tem uma poetisa portuguesa, esqueci o primeiro nome dela, mas o sobrenome é Campilho. E ela falou uma coisa que é maravilhosa, que é: a arte não salva a vida, mas salva um minuto. Então, é um pouco do tempo que você dedica olhando um determinado quadro, lendo um livro, assistindo uma peça, ouvindo uma leitura, é aquele tempo que você está se salvando. Aquele tempo que você está dedicando a você e a algo que mexe com você, que não tem mais nada a ver com quem está em volta de você. Então, é um momento onde você consegue olhar para o self, né? Você ser você mesmo, e a arte ajuda a isso, né? Acho que a arte é o caminho para isso. Não vejo outro, sinceramente. E não importa a arte para mim, dança, música, whatever, o que for. Corpo Herdado segue em exibição no Centro Cultural Santo Amaro, na Avenida São João Dias, em São Paulo, e estará disponível até 30 de agosto. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.